Olá pessoal da Univesp, então aí mais uma vez o EAD Vídeos para poder ajudá-los e acompanhá-los aí nas disciplinas. Dessa vez a disciplina é Pensamento Computacional, da semana 3, atividade de avaliação. Então vamos lá, nós escolhemos um exercício específico aqui que nós vamos disponibilizar no YouTube, mas os demais exercícios, bem como outras atividades, nós estaremos colocando dentro do curso que preparamos para vocês e está disponível lá no site www.eadvideos.com.br, tá bem? Então vamos lá. Então é dado aqui um programa simples, né? Na verdade uma instrução simples, e ele quer saber qual que vai ser o valor aqui que vai aparecer nessa média, no valor aqui da média, né? Então o que em um possível programa, né, que a gente fizesse, né, dentro de algum compilador aqui, né, qual seria a saída que obteríamos com essa instrução, né? Então vamos lá. Ele tem aqui, primeiro ele dá a marcação do inteiro, que é o valor, inteiro, média. Tá? O que isso significa? Isso é extremamente importante, porque muita gente eu percebi que errou, justamente porque foi direto aqui nas equações, resolveu aqui a equação simples e acabou chegando a um resultado que é diferente do que ele pede, né? Então, em primeiro lugar, ele está colocando aqui que essa variável chamada de valor, né? Então aqui ele coloca o nome dessa variável, que é val, né? Seria aí um diminutivo de valor. E ele coloca aqui em primeiro lugar, tanto na variável média quanto na variável valor, né? Vocês vejam que isso aqui é a variável, ou seja, é aquilo que nós vamos dar entrada em algum valor e vai aparecer alguma resposta para a gente, né? Então, nós temos as variáveis valor e a variável média, tá? O que ele está dizendo aqui? Que tanto essa variável valor quanto a variável média, elas serão números inteiros. Então, isso é extremamente importante. Por quê? Se eu colocar aqui um valor, por exemplo, de 2,3, o sistema vai colocar para a gente o valor inteiro. Então, ele não vai colocar 2,3, ele vai colocar o 2. Por quê? Porque ele está falando do conjunto aqui dos números inteiros, né? Ou seja, nessa variável valor, somente participarão os números inteiros, tá? A mesma coisa aqui para a variável média. A variável média tem que ser necessariamente um número inteiro, porque assim ele está definindo. Então, ele está definindo que todas essas variáveis, valor e média, serão números inteiros, tá certo? Então, esse é o primeiro e o mais importante ponto, porque depois começa aqui realmente a instrução do programa. Então, ele coloca aqui, o valor da variável val é 5, então ele coloca val igual a 5. Então, ele está dando que essa variável val, que seria valor, né, é 5. Ele está colocando valor igual 5, né, val igual 5. Tá? Depois, a média, ele mostra como calcular também. Média é igual val, que é o valor, dividido por 2. Aí a gente vai ter um resultado aqui. Por quê? O valor é 5. Então, substituindo 5 aqui nessa média, a gente vai ter 5, já que o 5 é o valor que ele deu aqui, 5 dividido por 2. Tá? 5 dividido por 2 dá 2,5. Só que a gente tem que lembrar que ele disse que a nossa variável aqui seria números inteiros. Então, ele vai considerar o número inteiro dessa divisão. Então, se a divisão, o resultado é 2,5, o valor inteiro dela é 2, tá certo? Então, o resultado disso daqui, o que vai sair daqui, é o número 2, tá certo? Porque é uma variável inteira. Se fosse uma variável que tivesse dentro dos números reais, por exemplo, né, ou dos números racionais, seja lá o que for, no conjunto maior de números, então ele colocaria aqui o 2,5, tá certo? Só que nesse caso, como a variável foi definida como inteiro, então ele vai ter a saída aqui como 2, porque a média de 5
por 2, né? 5 dividido por 2 é 2,5. Então, ele vai pegar o valor inteiro, que é 2. E aí depois ele diz que a média é igual o valor da média, ou seja, que saiu aqui, o resultado dessa anterior, mais 1. Ou seja, 2 mais 1 igual a 3. Tá? Então, essa vai ser, e aí na resposta, a resposta correta, vai nos dar aí na alternativa o número 3, tá bom? Então, essa é uma instrução simples, mas se encaixa com a proposta da Univesp nessas primeiras semanas, que foi vocês entenderem como é que o computador funciona, como é que uma programação funciona. Então, logicamente que isso vai se tornar bem mais complexo, mas vocês vejam como isso é importante. Se você errar em apenas um passo aqui na definição da variável, você já muda. Porque eu vi que tem muita gente marcando 3,5, né? Porque o resultado aqui dava 2,5 mais 1 dava 3,5. Mas, na verdade, se esqueceu de verificar que primeiro ele define que as variáveis serão valores inteiros, tanto o valor quanto a média. E aí, fazendo as continhas aqui, considerando apenas os valores inteiros, nós teremos o número 3, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, na plataforma nós disponibilizaremos as demais aulas, né? As explicações dos demais exercícios e daqui para frente também a semana 4, 5, 6 e assim por diante, tá certo? Pedimos a todos que entrem lá no curso, que façam parte. Nós colocaremos um preço bem especial mesmo para vocês, para que todos possam participar, né? Esse valor que a gente vai colocar lá é basicamente só para cobrir mesmo o gasto que a gente tem aí para os professores, para fazerem as videoaulas, tá certo? Então nós precisamos muito do apoio de vocês para seguir nessa jornada. Então vai estar lá disponível, tá? Como eu disse. E qualquer dúvida que tiver, só nos acionar via fórum lá da disciplina que nós teremos o maior prazer de respondê-los, tá bem? Então, até a próxima aula e até o próximo vídeo.